Olá a todos, cumprindo com a minha palavra, né? Vamos estudar o livro de Daniel, versículo a versículo, e quando a gente terminar, nós vamos para o livro do Apocalipse, porque o livro de Daniel ele é chave para muitas profecias do Apocalipse. Então precisamos analisar Daniel primeiro. Existem profecias, né, que já se cumpriram, e Hoje eu quero trazer para vocês uma introdução ao estudo de Daniel, porque muitos podem se perguntar por que, né, Daniel e seus amigos Ananias, Misael e Azarias foram para a Babilônia. Por que eles ficaram cativos em Babilônia? Então, vamos começar com a introdução, entender o porquê que os israelitas acabaram aí sendo cativos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, amado Pai, abençoa-nos, ó Senhor, neste estudo, ajuda-nos a entender aquilo que o Senhor deixou para nós através da Bíblia Sagrada. Ajuda-nos, ó Deus, a seguir os bons exemplos que aqui o Senhor nos mostra. Te pedimos que o Teu Santo Espírito nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho aqui algumas anotações para o estudo. Estarei usando a Bíblia Corrigida Fiel, Almeida Corrigida Fiel. Então, vamos lá. Bem, nós sabemos que Deus ele escolheu 12 tribos para representarem, né, o seu nome diante de todas as nações pagãs que havia no mundo. Essas 12 tribos surgiu dos filhos de Jacó. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Aser, Isacar, Zebulon, José, Benjamim. Os 12 aí formaram suas tribos. E eles deveriam ser uma influência para o mundo. Muitos assim não entendem, né? E acabam falando que Deus escolheu Israel para salvar. Deus escolheu o mundo todo para salvar. Então Jesus ele veio para salvar a todos. E desde o Gênesis até Apocalipse, Deus ele quis salvar toda a raça humana. Até lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Israel foi escolhido para ser uma nação que iria levar o nome de Deus ao mundo. Esse era o papel da nação de Israel. Mas infelizmente, no decorrer do tempo, eles falharam muito, desobedecendo a Deus, buscando deuses, e assim foi. Então, por volta do ano 931 a.C., Roboão, filho de Salomão, assume o trono de Israel, e ele não fez, né, um bom trabalho, ele não foi um bom rei. Interessante é que no livro ali de Reis, Deus fala para Salomão que por causa daqueles pecados que ele havia cometido ali, casar com muitas mulheres e acabar até adorando outros deuses, Deus iria rasgar o reino, mas não nos tempos de Salomão, por amor a Davi, seu pai, mas rasgaria o seu reino no próximo que viria, que seria Roboão, filho de Salomão. E ele criou uma revolta entre as tribos. Por quê? Na época de Salomão havia impostos, claro, muitos impostos. Porém, o povo ele estava abastado, eles estavam cheios. A prata naquela época era um valor assim comum, porque o povo ele tinha condições financeiras, mas aí Deus foi tirando sua mão protetora e Israel foi ficando mais, né, ali pobre, no caso. E aí, quando Roboão assume, o povo todo se reúne em volta de Roboão e pede para que ele, né, diminua ali o jugo, o fardo, o peso dos impostos sobre o povo.
Mas aí Roboão, ele pede 3 dias para pensar e ele chama os conselheiros da época do seu pai Salomão, pede conselhos sobre isso. Os conselheiros disse para ele reduzir os impostos, né? E assim fazer com que todos ali aceitem o reinado de Roboão. Roboão era da tribo de Judá. Havia a tribo de Levi, a tribo de Dan, de Naphtali, de Gad, Aser, Isacar, Zebulon, José, Benjamim, várias tribos. E Roboão vinha da tribo de Judá, assim como seu pai Salomão, assim como seu pai Davi. Porém, Roboão, ele não ficou muito satisfeito com o conselho dos homens ali mais velhos e chamou os jovens do seu tempo e aí pediu conselhos para eles. E os jovens deram o conselho para que ele aumentasse ainda mais o jugo para os israelitas. Então, com essa resposta, né, Roboão ficou feliz, satisfeito. E aí seguiu os conselhos dos mais jovens. Olha aí uma dica para nós, buscarmos pessoas mais experientes na fé. E aconteceu que as tribos se revoltaram e não aceitaram o reinado de Roboão. Então foi embora ali com as outras tribos lideradas por Jeroboão, que foi servo de Salomão. Jeroboão liderou as 11 tribos e ficou apenas a tribo de Judá. Isso tudo você pode encontrar no capítulo 12 de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 12. Leiam aí com calma e vocês vão ver toda essa historinha aqui que eu contei. Então Deus havia dito o que aconteceria antes mesmo de acontecer a Salomão, pois ele havia caído em pecado. Isso você vai ver em 1 Reis 11:12, Deus avisando a Salomão que iria rasgar o reino dele. O resultado da dureza de Roboão foi a separação das tribos. 10 tribos e meia foram primeiro 11 tribos, depois a tribo aí de Benjamim, metade voltou para Roboão. Então, 11 tribos foram com Jeroboão e eles ficaram em Samaria, capital de Israel. E Roboão com a tribo de Judá, eles ficaram em Jerusalém. Então ali, Jeroboão, ele acabou que construindo altares em Betel, ele construiu deuses, ali Deus na forma de bezerros, para que o povo, na época das festas, não voltassem para Judá, para Jerusalém. E ele criou ali, fez deuses e criou seus próprios altares e ordenou os sacerdotes para fazer todo o trabalho igual ali, similar ao templo ali de Salomão, em Jerusalém. Então, Samaria ela ficava no norte de Israel e Jerusalém ficava no sul. Vários profetas profetizou para Israel e para Judá. Profetas esses foram alguns, né? Micaías, Elias, Eliseu, Jonas, Oséias, Amós, Miqueias, Isaías e vários outros. Deus ele não poupou esforços para divertir Israel. Um dos mais marcantes que Deus usou foi Elias. Quem lembra aí de Elias no Monte Carmelo, chama o povo para adorar a Deus ou a Baal. E aí convoca todos os 400 sacerdotes de Baal e faz aquela prova ali no Monte Carmelo. Acho que vocês sabem essa história aí. Mas ele até que fez uma reforma muito boa, mas não durou muito tempo não. O povo caiu em pecado novamente. Nessa época, o povo estava sendo liderado por Acabe. Era uma época de apostasia total, onde Jezabel ali ditava as regras e Acabe acabou que sendo submisso a ela, não é? Então, Deus ele levantou outro profeta no ano 767.
Aqui eu estou contando o período de tempo de 931 até o momento em que Israel caiu nas mãos dos assírios. Então, o profeta Amós, ele profetizou, né, até o ano 765. Depois veio o profeta Oséias, que profetizou até o ano 725. No ano 740, levantou Miqueias, que profetizou até 699. Depois veio Isaías, no ano 745, que profetizou até o ano 685. Os profetas Micaías e Oséias, Isaías, eles profetizaram juntos, né? No período do ano 745 até 722 a.C. A mensagem para o reino do norte, aqui a gente pode ver em Amós 4, versículo 2. Amós 4, versículo 2. Vamos ver aqui o que diz Amós 4, versículo 2, diz assim: Jurou, deixa eu ver se eu só conferir, Amós 4, versículo 12. Versículo 12. E diz: Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Aqui no capítulo 4, você pode ler depois todo o capítulo. Deus fala o que iria fazer com o povo, se eles não se voltassem para ele. Então Deus diz, né, a famosa frase aqui: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Você tem se preparado para encontrar com Deus? A gente precisa tirar da Bíblia, tirar dessas histórias aprendizados para nós. A Bíblia e essas histórias aqui, elas profetizam mais para nós do que para eles mesmos. Então, prepara-te para encontrares com o teu Deus. Preparação é muito, muito, muito importante nos tempos em que vivemos hoje. Aqui vamos ver mais sobre Amós e o que ele escreveu, né? Os profetas, eles quando falavam, eram tratados de forma terrível, né? Em Amós 7, versículo 11 ao 13, eu vou ler, diz assim: Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, e foge para a terra de Judá, e ali come o pão e ali profetiza. Amazias era rei em Israel nessa época, e foi assim que ele respondeu para Amós: Vai-te, ó vidente, ou profeta, foge para a terra de Judá, e ali come pão e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizes mais, porque é o santuário do rei e casa real. Olha, em Betel, onde tinha 2 bezerros de ouro, na qual Deus disse que não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, não prestarás culto. Mas o povo de Israel fez para eles estátuas de bezerros e adoravam. E diziam que eles eram Deus. Então, quando Deus enviava o profeta, era isso que eles falavam. Era dessa forma que eles tratavam um profeta de Deus. Aqui no versículo 16 e 17 de Amós 7 diz assim: Agora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes, não profetizes contra Israel, nem fales contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor, tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel. E tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Levado cativo para fora de sua terra. Suas mulheres se prostituirão. Esse foi o fim de Israel.
Aqui foi uma profecia, mas Deus queria trazer Israel para o seu caminho. Porém, mesmo com esses avisos, eles não aceitaram. No ano 722, Israel caiu à espada. Aqui em 2 Reis 17, vamos abrir a Bíblia em 2 Reis 17, diz assim, só abrir aqui, 2 Reis 17, versículos 5, 13, 14, diz assim, versículo 5. Porque o rei da Assíria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. 3 anos cercando Israel. E eles não voltaram-se para Deus. 3 anos. Deus foi muito misericordioso. Muito. Ele continua sendo conosco. Deus não mudou. Foi Ele que amou o mundo de tal maneira para que a gente venha a ter salvação. Deu Jesus Cristo para que nós possamos ser salvos. Então aqui no versículo 13 e 14 de 2 Reis 17 diz: E o Senhor advertiu a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: Convertei-vos de vossos maus caminhos, e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. Eles não creram no Senhor, seu Deus. Endureceram a mente, a cerviz, não deram ouvidos à palavra do Senhor e caíram à espada. No capítulo 18 de 2 Reis, capítulo 18 de 2 Reis, versículos 9 a 12, diz ainda assim: E sucedeu, no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmanassé, rei da Assíria, subiu contra Samaria e a cercou. E a tomaram ao fim de 3 anos, no ano 6º de Ezequias, que era o ano 9º de Oséias, rei de Israel, quando tomaram Samaria. E o rei da Assíria transportou a Israel para a Síria, e o fez levar a Alá e a Abor, junto ao rio de Gozã, e às cidades dos Medos. Portanto, não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, antes transgrediram a sua aliança, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem o ouviram, nem o fizeram. Foi assim o fim de Israel, levado para a Síria, para Alá e Abó, junto ao rio Gozã. E lá eles, infelizmente, se misturaram com as outras nações. Perderam ali a sua descendência real de filhos, filhas de Deus. Perderam a sua descendência, se misturaram. Viraram os samaritanos, aquele lá do Novo Testamento, esse sim. Então vamos ver aqui mais. Essa foi a queda de Israel. Vamos ver agora o que aconteceu com Judá. Deus, ele usou profetas, Isaías, Miqueias, os 2 dentre outros, para advertir Jerusalém, ou seja, Judá. Para essa tribo foi canalizado todos os esforços desses profetas para evitar a sua destruição. Para eles, Deus disse, em Oséias 1:7, né? Ele queria muito salvar o seu povo, ele queria muito que eles permanecessem fiéis, mas infelizmente eles não quiseram, eles não aceitaram as ordens do Senhor. Então aqui em Oséias,
Veja como Deus amou Judá e como Deus quis salvá-lo. Oséias 1, verso 7. Mas da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor seu Deus. Pois não os salvareis pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Esse foi o desejo do Senhor. Ele não salvaria pelo arco, nem pela espada, e de certa forma, o testemunho de Daniel e a permanência de Daniel lá em Babilônia, fiel a Deus, fiel, foi uma salvação aí para Judá. Não salvação pelo arco, não salvação pela flecha, mas pelo bom testemunho de Daniel. Deus, ele desejava salvar Judá. Judá sabia que por causa da apostasia de Israel eles foram destruídos. Eles sabiam. Tanto é que Jeremias, um dos profetas, né, que profetizou muito aí para Judá, até foi... Jeremias estava vivo quando Babilônia invadiu Judá. Jeremias, ele estava vivo. Aqui diz assim, Jeremias 3, do 6 ao 10. Diz assim: Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: Viste o que fez a rebelde Israel? Ela foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore verde, e ali andou prostituindo-se, ou seja, adorando outros deuses. E eu disse: depois que fizer tudo isto, voltará para mim, mas não voltou, e viu isto a sua aleivosa irmã Judá. E vi que por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi e lhe dei sua carta de divórcio, que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas foi, e também ela mesma se prostituiu. Então, Judá viu o que aconteceu com Israel. Ainda assim, ela não se voltou para o Senhor. Aqui no versos 9 e 10 diz assim: E sucedeu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com a madeira, ou seja, com deuses esculpidos em pedras e em madeiras. E contudo, apesar de tudo isso, a sua aleivosa irmã Judá não voltou para mim de todo o seu coração, mas falsamente, diz o Senhor. Judá não voltou com o seu coração para o Senhor, mas falsamente. A gente pode cair nesse erro. Precisamos ter cuidado. Nós precisamos entregar todo o nosso ser, todo o nosso eu, sentimentos, paixões, todo o nosso querer a Deus. Precisamos entregar, precisamos anular eles, negá-los e aceitar o eu de Cristo em nossas vidas. Jeremias falava importantes mensagens a Judá. E Judá, infelizmente, não aceitava. Então, em Jeremias capítulo 7, versículo 1 a 4, diz assim: A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias, dizendo: Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra, e dize: Ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Olha, Deus disse: melhorai os vossos caminhos, as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Aqui é o mesmo que dizer assim: o meu nome está no rol de membros da igreja.
Eu estou indo à igreja e permanecer numa vida pecaminosa. Seu nome no livro da igreja não significa que você está no livro da vida. Prestemos muita atenção, façamos uma reflexão, um exame de consciência. Analisemos as nossas atitudes e a maneira mais eficaz é olhar a Bíblia, é olhar Jesus, olhar os mandamentos e comparar com o nosso viver. Assim nós vamos saber o que está errado. A lei, ela vem para nos mostrar o que está errado. Se comparar com Jesus, nos ajuda a ver o quanto nós estamos distante do padrão que é Ele para as nossas vidas. No versículo 18 do capítulo 7 e versículo 31 diz assim. Capítulo 18, versículo 18 e o 31 diz: Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa, para fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações e outros deuses para me provocarem a ira. Assim era a apostasia de Judá. Eles apanhavam lenhas, faziam fogos, massas, bolos, para oferecerem à rainha dos céus, uma deusa, nas quais ele tinha como um ser divino. E eles adoravam, não só a ela, mas outros. Verso 31 diz assim: E edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinom, para queimarem no fogo a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Eles sacrificavam seus filhos em adoração aos deuses. Pode ser que eu fale algo pesado aqui. É claro que hoje a gente não está queimando nossos filhos, né? Muitos não estão queimando seus filhos, mas podem estar entregando seus filhos a Satanás. Através de filmes, desenhos animados, programas de televisão, youtubers, jogos. Isso é sacrificar os seus filhos a Satanás. Cuidado. Cuidado com o que como estão educando seus filhos. Então, que a gente venha ter cuidado. Talvez os nossos deuses não são de pedras, de madeira, mas podem ser uma roupa, uma comida, pode ser um mau hábito. Isso pode ser um Deus. Por que um Deus? Um Deus é tudo aquilo que a gente coloca acima de Deus. Sabendo que não é da vontade do Senhor, mas ainda assim a gente faz. Tenhamos cuidado. A gente só tem essa vida. Então que a gente possa vivê-la de acordo com a vontade do Senhor. Ele merece a nossa adoração. Ele merece que nós entreguemos o nosso coração a Ele. Em Miqueias 3, verso 11, abramos também agora aqui em Miqueias. Miqueias 3, verso 11, diz assim: Os seus chefes dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: Não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Há falsos profetas que estão a profetizar por dinheiro. A gente sabe que tem. Muitos. Então tenhamos cuidado com isso. Então vamos avançar aqui. Deus, ele queria purificar Judá. Pois de Judá sairia aquele que seria da linhagem do Messias. E Deus queria que houvesse representantes seus em Babilônia. Foi por causa das apostasias dos reis de Judá que Judá caiu. O começo de sua queda se inicia no reinado de Ezequias.
Se você for ler Ezequias capítulo 38, se você for ler Isaías 38 e 39, leia. Eu vou contar mais ou menos a história aqui. Mas Ezequias ficou doente, muito doente, uma doença para a morte. E Isaías disse: prepara-te, Ezequias, porque essa doença é para a morte, você não vai viver. E Ezequias chorou, orou, jejuou e pediu a Deus para não morrer. Deus ouviu e atendeu às preces, às orações de Ezequias. Então Isaías foi até ele e disse que Deus havia ouvido as suas orações e ele não iria morrer. E aí Deus, ele quis que Ezequias escolhesse um sinal. E o sinal de Ezequias era que a sombra da escada, que ela retrocedesse, acho que 10 degraus. Ou seja, é como se a terra, que gira em torno dela mesmo, que aí dá os 24 horas, ela retrocedesse. A sombra que fazia na escada era a sombra do sol. Ela avançar, o tempo corria, mas ela retroceder foi um milagre tremendo. E o mundo inteiro ouviu desse milagre. E quem ouviu desse milagre foi Merodach-Baladã, rei de Babilônia. E ele enviou ali o seu... Deixa eu só abrir aqui em Isaías 38 para conferir. Ele enviou seu filho Baladã, rei de Babilônia. Merodach-Baladã, ele enviou seu filho Baladão para Judá. E ele foi, e Ezequias se alegrou muito com eles, e lhes mostrou toda a casa do tesouro, do seu tesouro. Ezequias, ele não testemunhou do amor de Deus. Merodach-Baladã queria saber do grande milagre que Ezequias teve, da cura milagrosa que ele teve. Mas Ezequias não falou de Deus para Baladão. E ele foi mostrar toda a casa do seu tesouro. A prata, o ouro, as especiarias, os melhores ungüentos e toda a sua casa de armas e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio que Ezequias não lhe mostrasse. Eu estou lendo aqui Isaías 39, verso 2 e 3, verso 1 e 2. Foi isso que Ezequias fez, deu esse mau testemunho. Aqui no versículo 6, Isaías diz o seguinte. Então, eu vou ler o 5 e o 6. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, e o que entesouraram teus pais até ao dia de hoje será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Baladão viu todo o tesouro, toda a riqueza, saiu de lá com inveja, saiu de lá desejoso de ter todo aquele ouro, de ter todas aquelas especiarias. Voltou levando as notícias para seu pai. 100 anos depois, porque essa profecia foi 100 anos antes, aconteceu o cerco e a invasão de Babilônia lá em Judá. Mas vamos continuar aqui. Mas um rei, muito importante, se deixou ser usado por Deus. Foi o rei Josias. Morreu Ezequias e assim foi. Josias nasceu. Aqui em Crônicas, 2 Crônicas 34. 2 Crônicas 34, falando sobre Josias, versículos 1 ao 3 diz assim: tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai,
sem se desviar deles nem para a direita nem para a esquerda, porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar os Deus de Davi, seu pai, e no do 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. Então Josias ele fez uma grande reforma. Ele, ao reformar o templo, ele encontrou o livro da lei, inclusive o livro de Isaías, que falava do que iria acontecer, que Babilônia iria invadir Judá. Ele até consultou Hulda, a profetisa, para saber se Deus havia se arrependido e voltado atrás nessa profecia. E Hulda disse que não, Deus continuaria. O povo, depois de Josias, caiu em pecado de novo. Então, o que aconteceu aqui? Esse ano foi muito importante. Esse ano foi o ano de 622 antes de Cristo. Nesse ano nasceria quem? Daniel. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel ele foi levado cativo para a Babilônia, ele tinha mais ou menos 15 anos de idade. O cerco, a primeira invasão foi no ano 605. Então ele tinha aí por volta de 15 anos de idade quando foi levado para Babilônia. Mas ele nasceu num período em que toda Judá estava em harmonia com Deus. E seus pais o criaram neste contexto espiritual. Josias chamou todo o povo para jejuar, para orar. Tanto velhos como crianças que amamentam. Chamou todo o povo para jejuar e para orar ao Senhor. Ele fez uma reforma e os pais de Daniel o criaram nesse contexto. Eles foram pais fiéis a Deus. Eles criaram seus filhos para a obra do Senhor. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Foram jovens de Deus. E eles, não só na juventude, mas na vida adulta e na velhice, eles permaneceram fiéis ao Senhor. Nós vamos ver ao longo do estudo. Josias morre no ano 609. Seu filho reinou, mas ele era muito ímpio. Tanto que reinou só 3 meses. Está lá em 2 Crônicas 36:2. E Jeoaquim reinou 11 anos. Foi no reinado de Jeoaquim, que também não fez a vontade do Senhor, que teve a primeira invasão a Jerusalém no ano 605. Nessa invasão, Daniel foi levado. Os jovens reais, príncipes, foram levados. Todos os utensílios da casa de Deus foram levados para lá. Aqui, Jeoaquim, ele permaneceu como rei, mas pela permissão de Nabucodonosor. Não era da vontade de Nabucodonosor destruir Jerusalém, destruir o templo de Salomão. E sobre seu comando, sobre o comando de Nabucodonosor, Jeoaquim reinaria, mas o rei não se submeteu a Nabucodonosor. E ele é retirado e posto no seu lugar Zedequias. Está lá em Crônicas, 2 Crônicas 36:11. Novamente o rei se rebela contra a Babilônia e Nabucodonosor invade novamente Jerusalém. Zedequias reina 11 anos. A terceira invasão foi no ano 586. Aqui nessa terceira invasão, Babilônia, Nabucodonosor destrói o templo de Salomão. Templo que, se fosse construído nos dias de hoje, ele custaria mais de 80 bilhões de dólares. Tinha muito ouro lá. Mas Nabucodonosor destruiu tudo. Destruiu não só o templo, mas como os muros de Jerusalém. Jerusalém deixou de ser uma nação. Jerusalém deixou de ter o seu templo. Então, o profeta Ezequiel foi levado para a Babilônia na terceira invasão. Então, aqui em Ezequiel 33, no caso eu vou ler a última invasão, que foi no ano 586.
Na segunda invasão, Ezequiel foi para a Babilônia. Mas na última invasão, no ano 586, aqui em 2 Crônicas 36, 2 Crônicas 36, diz assim, versículos 15 a 17 e o 19. Vai falar o fim de Judá. Versículos 15 a 17. E o Senhor Deus de seus pais falou-lhes constantemente por intermédio dos mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, ou seja, Babilônia, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos, e a todos entregou a sua mão. Na terceira invasão ele matou muitas pessoas, muitas pessoas. Verso 19. E queimaram a casa de Deus, e derrubaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram a fogo, destruindo também todos os seus preciosos vasos. Aqui foi o fim de Judá. Aqui foi o fim de Judá. Infelizmente, o povo não obedeceram ao Senhor. E eles ficaram ali em Babilônia. E aqui a profecia diz que eles permaneceriam em Babilônia por 70 anos. Deus usou Babilônia para que fosse vara de repreensão para Judá, para que eles se arrependessem de seus pecados. Aqui no versículo 21 diz assim, verso 20 e 21. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da assolação repousou até que os 70 anos se cumpriu. 70 anos cativos em Babilônia. Assim foi a triste história de Israel e de Judá, de Israel, que se dividiram ali. Foram levados cativos. Que a gente aprenda, o rei vem vindo. E ele deve e vai encontrar sua igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante. E se a gente deseja ser parte dessa igreja, ser essa igreja, nós precisamos também hoje ser sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante, irrepreensíveis no mundo de pecado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a seguirmos em frente, obedientes a Ele, e não seguirmos os maus exemplos descritos aqui na palavra do Senhor. Oremos. Santíssimo Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, por este estudo, obrigada, Senhor, por Tua palavra, obrigada, Senhor, por nos advertir. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos semelhantes a Cristo. Que o Senhor nos ajude todos os dias, em nome e por amor de Jesus. Amém. Então, até o próximo estudo, começando com o capítulo 1 de Daniel. Até logo para vocês.